Mas a CPI dos erros médicos, ela foi criada por quê? Qual o motivo principal? O que levou a Assembleia a criar uma CPI dos erros médicos? Olha, regimentalmente há o permissivo legal para que se instale 5 CPIs. O ano passado nós concluímos os trabalhos de 5 CPIs e agora instalamos novas CPIs, portanto com base no permissivo regimental. E uma delas, depois de duas receber... tratando de saúde e medicina, né? Uma fala de cursos, outra fala de erros médicos. Exatamente. Uma falando da CPI dos médicos para estudar e investigar a questão dos cursos, a avaliação dos cursos aqui em São Paulo. E outra é a CPI dos erros médicos. Eu recebi muitas denúncias no gabinete a respeito de erros médicos aqui no estado de São Paulo. O que é que nós fizemos? Utilizamos o regimento, pegamos as assinaturas, fiz o requerimento, pegamos as assinaturas dos deputados e agora, por acordo, instalamos. E a tradição diz que quem é o autor do requerimento assume a presidência da CPI. Fizemos isto, instalamos, nomeamos elegemos um relator, que é um deputado de Barretos, deputado Weber Rezec, que é médico, o vice-presidente da comissão parlamentar de inquérito dos erros médicos no estado de São Paulo é também um médico, o deputado Pedro Tobias, de maneira que temos também um outro médico nesta CPI, o deputado Milton Flávio do PSDB, e compomos, portanto, o colegiado. Quais as principais ações? Nós já oficiamos ao Ministério Público do Estado de São Paulo, oficiamos a Associação Paulista de Medicina, oficiamos a AMB, Associação Médica Brasileira, ao CRM, não é, o Conselho Regional de Medicina, aqui em São Paulo. E também, uma coisa que é importante, Alessi, a Associação das Vítimas de Erros Médicos aqui em São Paulo, não é? Para nós começarmos a investigação e, evidentemente, lá adiante, estabelecermos um relatório, votarmos um relatório que venha a contribuir com o processo de aperfeiçoamento do atendimento médico aqui em São Paulo. Um dos aspectos levantado por uma deputada, que é amiga nossa, que faz parte da CPI, deputada Beth Saão, lá de Catanduva, é que é preciso também investigar a linha da humanização no atendimento médico. Certo. Não só a questão dos erros médicos, mas investigar a humanização. Você chega num consultório médico, tem médico que não olha nem para a cara do paciente. Verdade. Não é? Então nós vamos identificar todas essas questões. Eu já tenho 2 casos que vamos pesquisar, eu falei para você agora há pouco, não é? Uma pessoa em São José dos Campos era para operar a perna esquerda, operou a direita, não é? Aqui em Santo André, um moço chamado Alexandre, pastor de uma igreja aqui em Santo André, amigo nosso, ele era para fazer o transplante de córnea do olho que estava ruim, o médico operou, tirou a córnea que era boa e deu rejeição, o moço ficou cego. Então, teve que se submeter a um outro transplante, de tal modo que nós vamos apurar essas questões e no final, como disse, se tiver vácuo na legislação, nós vamos apresentar proposta legislativa. E eu já tenho uma ideia, já tenho discutido com os membros da CPI. Eu acho, Alessi, quando ficar constatado erro médico e que trouxe prejuízo, sequela ao paciente, provocado por um agente do Estado, nós não podemos deixar este paciente percorrer os caminhos da justiça para lá adiante ter uma indenização pecuniária e de repente virar precatório e ele não receber nunca. Sim. Nós temos que criar uma lei aqui no Estado que o Estado reconhecido, provado o erro médico, indenizar esta pessoa urgentemente. Então, essa é uma das ideias. Do rito judicial. Independente do processo judicial. É lógico que nenhuma indenização vai pagar. Por exemplo, esse caso desse pastor que a operação deixou cego, talvez, lógico, ele tem possibilidade de fazer um outro transplante, mas o prejuízo que ele teve de forma incalculável, o outro que teve a perna amputada de forma errada, não tem o que pague isso. Agora, tem chegado muitos casos à CPI? Pois é, nós instalamos no início do mês. Certo. Votamos a lei de diretrizes orçamentárias e regimentalmente tem o recesso. Certo.
mas neste período de recesso eu tenho feito algumas diligências em alguns municípios, colhendo dados e elementos. Nós estamos no início do processo investigativo, né? Estamos aguardando a manifestação. Mas com certeza vai aparecer muitos casos. Vai aparecer muitos casos. E agora é importante ter vários médicos na comissão, porque tem que ter a parte técnica, né? Não dá para também só o leigo julgar. Até porque a definição de erro médico ainda ela é muito complicada, né? E o julgamento dos casos de erro médico, que é só feito, pelo que eu entenda, hoje pelo Conselho de Medicina, né? E que há uma espécie de um corporativismo. Quando há uma punição, mesmo que há punição, essa punição ela é mantida sob sigilo, o médico recebe lá a punição, mas ele não é exposto tal. Talvez se a gente tivesse algumas sanções mais duras, até com a perda do registro profissional. Definindo, é óbvio, claramente o que é erro médico, porque eu acho que é bastante complicado. Sim, isso, sim. A gente poderia caminhar no sentido de melhorar isso. Né? Olha, Joaquim, você está correto. A OAB também nós oficiamos, ela vai ser uma peça fundamental, quer dizer, um órgão fundamental para nos dar as condições e contribuir muito com o processo. A definição de erro médico, muito embora é julgado pelo o CRM, mas também existe perícias autônomas, não é? Existem pensadores, doutrinadores de forma autônoma que conceitua autonomamente a questão do erro médico. Nós precisamos, evidentemente, ter esta visão. Agora, o julgamento, a transparência, o princípio da transparência é um dos princípios que rege a administração pública, não é? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, a transparência, a razoabilidade, são princípios que regem a administração pública. A OAB, ela quando aplica uma sanção, uma censura, uma suspensão, ou até mesmo uma eliminação dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil a um dos inscritos na OAB, isso tem que, cumprindo o princípio da publicidade, tem que dar publicidade. E de igual modo, outros profissionais não podem ficar acobertados pelo manto do corporativismo, porque o que está em jogo é a saúde pública, o que está em jogo é a cidadania. E isto nós estamos trabalhando, o Ministério Público é importante nesse aspecto, não é? E a própria cidadania requer clareza e transparência nos atos de quem atende aí a população. A Assembleia Legislativa